a passagem de martelo aconteceu e a nona edição da Samiono se encerrou, dando início aos preparativos da 10ª edição com Lorena Ortunho, Nicole Massaro e Ana Contini. Bom, meninas, pra gente começar, vocês podem contar um pouquinho da história de cada uma de vocês na Samiono? Eu vou começar falando que antes mesmo de eu entrar na Semiono, eu sinto que eu já estava um pouco nela, porque, a minha família tem muita participação dentro desse evento no geral, então minha irmã, foi uma das secretárias gerais, meu irmão discutiu todo o ensino médio dele, e eu comecei no 8º ano na pré-semiono inglês, e a partir disso, eu participei no nono, no 8º, no primeiro, no segundo e agora no terceiro de um modo um pouco diferente. Eu acho legal falar que essa é a minha 10ª simulação e, consequentemente, também é a 10ª edição da Semiono, então eu fico muito orgulhosa por essa coincidência. E ao longo desse processo, eu sempre estive com a Nick, comigo, então desde o começo a gente sempre simulou juntas e eu acho que isso torna ainda mais especial eu estar, sendo secretária-geral junto com ela. E a Lorenza também, que sempre foi minha amiga, então ter encontrado ela também no meio das simulações é algo que eu gosto muito e que eu acho legal. E aí eu fui ao longo do tempo, né, então, principalmente no ensino médio, eu fui pegando países muito difíceis nas simulações, mas que era um desafio que eu sentia que era positivo pra mim, porque eu gostava muito. Então eu acho que além de tudo, a Semiono, ela edificou como pessoa e possivelmente também como a minha profissão do futuro. Bom, como a Ana já adiantou, eu comecei nas simulações com a Ana em 2021, no 8º ano, no middle school, que nós praticamente éramos obrigadas a participar da simulação em inglês para treinar o nosso inglês. E isso acabou me apaixonando pelas simulações e conforme foi passando os anos, eu fui pegando mais gosto, indo atrás de fóruns, até mesmo fora da escola. Isso foi me fazendo me encantar pela simulação. Em 2022, no nono ano, eu comecei, de fato, entrar no mais próximo do que era do ensino médio, que foi a primeira edição da Pré-Samiono. Peguei África do Sul, foi um país super diferente, porque eu não conhecia absolutamente nada no nono ano sobre a África do Sul, e acho que isso foi um ponto de virada para mim, que começou a me engajar mais por começar a conhecer pontos de outra cultura que eu não fazia ideia e passar por cima dos meus próprios princípios para defender uma nação inteira, começou a me encantar dentro do mundo das simulações, e daí em diante eu comecei a querer defender os países mais extremistas existentes, de Afeganistão a Sudão do Sul. Em todos os momentos eu tinha muito isso na minha cabeça, de que não era apenas um debate, era por valores. E minha trajetória na Samiono foi seguindo durante o primeiro e segundo ano do ensino médio, e agora uma honra estar como secretária-geral, colocando todas essas ideias para frente, e ao lado de pessoas tão incríveis, da minha melhor amiga que começou comigo, da Lorena, que me aproximei ainda mais por toda a questão da Samiono e que tenho o prazer de trabalhar. Bom, eu acho que minha trajetória se iniciou no nono também. Foi a única simulação que eu participei como delegada. Eu lembro que eu fui representante da China, junto com a Isabela Rossini, que hoje em dia tá na equipe Secom junto comigo. Depois disso, no primeiro ano, eu já participei como jornalista. Eu lembro que eu tinha bastante dúvida, eu queria experimentar de tudo, mas eu optei pelo jornalismo por conta dos meus pais, que ambos são jornalistas, então eu quis ter uma experiência. Quis experimentar ter uma experiência, de repente, um pouco semelhante à que eles tiveram em algum momento da vida deles. Eu quis ter esse contato com o jornalismo, entender mais sobre. E foi amor à primeira vista. Eu gostei muito, eu achei sensacional a dinâmica da Secom, especialmente como ela funciona diferente dos outros comitês e como sem ela não, sabe, a simulação perde muito brilho, pelo menos na minha opinião. Então eu segui a trajetória, eu fui ganhando destaque pela minha escrita, eu fui aprendendo cada vez mais coisas com as pessoas que eu encontrava nas simulações na própria Secom, inclusive a nossa chefe do ano passado, a Letícia Berdoldi, ela foi a minha dupla no primeiro ano, aprendi muito com ela. Eu fui vendo que, assim, a minha comunicação melhorou muito, então eu fui engajando cada vez mais, sabe? De tipo, nossa, isso é uma coisa que, de repente, eu não quero seguir para o futuro, mas é algo muito, muito bom e muito interessante. Daí, aqui
aqui estou eu, hoje em dia. Ah, que fofo. Então vamos falar um pouquinho ainda de 2024, né? Porque é assim que funciona. Quando a gente acaba uma edição, já começa os preparativos para a próxima. Não é à toa que a gente usa a camiseta da nona edição e também porque a nossa ainda não chegou. Em 2024, tivemos a revelação do secretariado aqui no encerramento da nona edição, com todos os delegados, todos os jornalistas. E, ao mesmo tempo que é um momento de surpresa, existem alguns indícios de quem vai organizar a próxima edição, né? A Nicole e a Ana foram chamadas pelo pessoal do ano passado para ser mesa do pré-samiano bilíngue. A Lorena recebeu diversas menções por simulações fora do Samiar mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse momento de revelação, tem esses indícios. E como funciona esse convite? Vocês recebem um pré-convite antes? Vocês já esperavam? Expectativa? Olha, eu acho que expectativa a gente sempre tem, porque falo por mim, mas acredito que seja um desejo das outras também. Eu acho que chegar no cargo de secretariado é sempre uma vontade por querer colocar suas ideias à frente e estar num cargo de um projeto que você gosta tanto. Então, expectativa sempre tem. Mas quando você percebe que realmente se tornou realidade, quando tem o anúncio na cerimônia de encerramento da edição anterior, é muito legal. Mas durante o processo de anúncio, já tínhamos alguns indícios, como você falou, mas não era algo confirmado, até porque a graça é você descobrir, é ter o suspense. Então, até então ninguém tinha falado nada. No dia da nossa pré-Samiono, que eu e a Ana fomos mesas do pré-bilíngue, o Ari chamou a gente para conversar fora da sala e ele chamou a gente no dia mesmo, na parte da manhã, e falou: quero falar com vocês duas. E a gente já esperava que fosse alguma coisa da pré-Samiono, até porque era no dia. E aí ele falou que queria que nós seguíssemos com a 10ª edição, e a gente ficou muito surpresa, porque pegou muito de relance. A gente não estava esperando, não naquele momento, e até porque a gente estava esperando que no dia seguinte anunciasse o secretariado, e como ninguém tinha falado com a gente achou que nem era com a gente, que os outros já tinham sido anunciados e estavam sabendo em segredo, cada um por si, e a gente nem estava com nenhuma esperança. E aí, quando ele falou com a gente ficou muito feliz. E foi basicamente esse o processo, mas antes não teve nenhum tipo de revelação concreta. Eu disse que vocês são as secretárias gerais da 10ª edição da Samiono, mas no final das contas tem muita gente que não sabe. O que é ser uma secretária geral? Eu acho que responder isso é mais complexo do que parece, porque até a gente não só quando a gente aceitou o cargo, mas quando a gente iniciou o trabalho logo no final do ano passado, a gente não imaginava o quão difícil é e quantos processos, na verdade, existe dentro disso. Então, eu acho que hoje, como ainda tá um pouco distante do evento, em teoria, a gente ainda não tem total noção do que vai ser o caos de chegar perto, mas ao mesmo tempo a gente sabe que já tem muitas pessoas envolvidas. Então, organizar a Samiono é você pensar desde o delegado que vai estar chegando aqui e que vai ter que usar de plaquinhas, de crachás, de bloquinhos, até o que ele vai comer, a hora que ele vai sair, quantas pessoas que precisa estar mantendo o colégio vivo e realmente funcionando. Então, é uma burocracia realmente muito grande, tem muitas pessoas que precisam estar envolvidas, e a nossa parte, eu acho que, além de tudo, ver o geral do que está acontecendo, entrar em cada equipe e organizar as ideias, os detalhes. E eu acho que a parte, não sei se é a mais legal, mas a que deixa a nossa marca é realmente aquilo que a gente posta, aquilo que a gente mostra para os outros. Então, a nossa identidade visual talvez seja a parte mais difícil, que a gente está mais envolvida, mas que realmente também mostra o nosso trabalho, e mostra, assim, o que vai ser essa edição pela visão dos nossos olhos ou pela nossa característica, assim. Eu acho que a Ana já respondeu tudo praticamente, mas é exatamente isso. O próprio nome já sugere. Você é secretária-geral, você tem que cuidar de absolutamente cada detalhe. Então, estar envolvido em todas as equipes e setores. E eu acho que, antes de tudo, ser uma líder que mantenha a equipe unida. Porque quando tudo tá dando errado, você acha que o evento não vai acontecer e cada equipe tá com um problema diferente, você tem que ter um posicionamento frio de analisar o que realmente está acontecendo, onde pode melhorar,
até porque se a equipe não estiver unida, realmente não funciona. Esse ano tivemos uma equipe extremamente proativa e unida, e eu acho que isso também é muito esforço e resultado de uma liderança em conjunto, que com certeza foi fundamental. Qual que é o sentimento de vocês serem organizadoras da Samiono, mas muito mais do que isso, organizadoras da 10ª edição? Então, vocês sentem uma certa cobrança de carregar, eu não diria peso, mas a responsabilidade de 10 anos de história? É, com certeza. Mesmo a gente, às vezes, até não querendo, existe essa expectativa, porque é um legado muito grande e a gente sabe que é algo muito maior do que essa edição específica e que nós mesmas. Então, a gente carrega essa pressão de, ok, temos que entregar algo que faça jus a isso, sabe? A uma coisa tão importante e tão sensacional que marcou a vida de tantas pessoas. Sim, tem essa pressão, mas é um orgulho muito grande também. Eu acho que eu, pelo menos, só fui ter essa noção, assim, de que era a 10ª edição quando eu estava perto de assumir o cargo já. Eu falei, meu Deus, é verdade, é a 10ª edição, e agora? Mas assim, eu me senti muito honrada de tá presente aqui, nós três, né, dando o nosso máximo para realmente representar e chegar ao nível que deve ser uma 10ª edição, né, um ano tão especial de uma simulação tão especial. Eu acho legal também falar o fato de que, pelo menos na minha cabeça, mas eu acho também na das meninas, eu sempre penso na geração que veio antes. Então, a gente sempre fala que a Simeono, ela é feita por alunos para alunos. E ela passa de geração em geração. Então, eu acho sempre legal pensar nas pessoas que vieram antes, nos alunos que vieram antes e construíram a Simeono. E, de certa forma, claro que isso recai uma responsabilidade sobre a gente. Então, tipo assim, manter a Simeono viva, melhorar ainda mais o evento para que a gente veja essa continuidade, mas também pensar no legado que deixaram e que a gente tem que continuar. Então, é um motivo muito de orgulho e acho que a gente também se inspira bastante nas edições que veio antes da gente. Ainda nesse sentido de ser uma edição comemorativa, uma edição especial, quais são as novidades que vocês prometem para essa edição? Bom, esse ano, edição especial e não poderia ser diferente, com muitas novidades. Algumas prestes a se revelarem apenas no dia do evento, para gerar uma surpresa para os nossos participantes e poder causar uma alegria espontânea. Mas por enquanto já podemos prometer um documentário, esse que está sendo gravado agora. Temos também o Museu Samiono, que será exposto durante todos os dias de evento, ficará praticamente uma semana em exposição, com todos os artigos de todas as edições passadas, sendo bloquinho, caneta, martelinho, todos os tipos de materiais, e até mesmo para ver essa evolução, até porque a nossa geração não conhece a Samiono da primeira edição, das primeiras gerações que passaram, então vai ter esse museu. Temos também um setor de crise esse ano, que está separado para crises mais encenadas, mais inspiradoras, eu diria. Elas serão muito bem articuladas, com materiais bem diferentes e prontos para gerar um verdadeiro caos dentro do comitê e que os delegados possam lidar com isso. Temos também a equipe separada esse ano da Secom. Eu vou deixar para a Lorena falar, mas uma dinâmica completamente diferente que a Lorena pensou esse ano e acredito estar ótima. Temos um comitê destinado apenas para ex-alunos esse ano, então foram convidados os secretários gerais das edições passadas e também alunos que gostariam de participar e que já foram delegados das edições anteriores para matarem um pouquinho a saudade, e nada mais justo do que na 10ª edição estar comemorando o que já foi feito por eles também. Falando um pouco sobre a SECOM, né, o Comitê de Comunicação, a gente resolveu dar uma ampliada muito grande para fazer uma cobertura da melhor forma possível. Então, a equipe aumentou muito, o número de jornalistas chegou a dobrar. Então, agora a gente conta com mais pessoas para coordenar a SECOM. Então, além de mim, que sou a chefe, tem você como coordenador do audiovisual, o Daniel Henrique, que também está no coordenador do audiovisual, e a nossa editora-chefe,
que é a Isabela Rossini. Então, agora tá muito mais separado em setor e muito mais organizado. A divisão da cobertura também, é o que cada jornalista vai ter que realizar, também mudou muito, mas isso acho que vai ser mais evidente no dia do evento. Os conteúdos também, tem muita, muita novidade, tanto no jornal impresso quanto na produção do audiovisual, além do telejornal, podcast, e obviamente também vai ser produzida uma reportagem sobre a 10ª edição, a cobertura do comitê de ex-alunos, enfim, tá muito legal. Sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar? Eu esqueci também. Peraí. Para. Nossa, Deus. É sério? Meu Ana Luísa. Deus. Ai, gente, calma. Mas era real, uma coisa nova. Ó, eu tenho uma colinha Eu aqui, quase pera. falei do TO. Isso, Não, era mas isso. não pode falar, a gente ainda não revelou os comitês. Não, mas a gente o documentário só tá sabe. lançando depois. É. O documentário... Mas a Não, gente mas a sabe. gente nesse momento tá... Não, mas a gente já Mas você sabe sabe como que vai não ser. existe. Peraí. Tá, Então, perdão. volta. Eu acho que além das novidades na Secom, eu acho que esse ano a gente também inovou muito nos comitês. Então, a gente tentou trazer uma proposta de comitês que saíssem muito do que a gente está acostumado para realmente inovar. Então, acho que tirando a Unodoc, né, que é um comitê mais tradicional para também manter um pouco a tradicionalidade, né, do evento, não ser tudo fora do comum, tem o Parlamento Britânico, que é uma dinâmica muito nova, eu acho que nunca teve nada semelhante assim na Samiono. A gente tem o Teatro de Operações, os delegados ainda não sabem, mas, né, o documentário acho que tá liberado falar. Então a gente tem um Teatro de Operações, que é uma dinâmica totalmente nova, é muito, muito diferente. Nós mesmos da equipe nunca tínhamos tido contato antes mesmo de pegar para estudar sobre, ir atrás sobre, para trazer para Samiono. Então, com certeza vai ser, assim, muito legal. E acho que, por fim, o Ad Hoc, que é o comitê dos ex-alunos, que ou você revela os países ou você revela o tema. Mas isso vai ficar por conta da mesa de ex-alunos e a gente só vai aguardar o debate. Todo mundo sabe que existe uma enorme preparação, né, para esse evento acontecer. A gente tá aqui para mostrar tudo isso. Vamos rebobinar mais uma vez para 2024. Então, teve a revelação, todo mundo ficou sabendo quem seria o secretariado de 2025. E desde aquele dia até hoje, qual que é a preparação de vocês durante meses? Eu acho que é um pouco do que eu falei, que ainda não chegou o caos completo e a gente tem noção disso, mas o trabalho que a gente vem fazendo até agora é de tornar as coisas meio que preparadas. Então, tentar buscar como vão ser os caminhos que a gente vai ter que trilhar. Eu acho que o trabalho que a gente mais tem feito é realmente de divulgação e de preparação, em geral, de plaquinhas, blocos, os brindes que a gente... os tradicionais brindes, né, que os delegados amam, os jornalistas também. E, em geral, acho que é isso. E também os comitês. Então, nesse momento, a gente vem trabalhando muito quais serão os comitês. Então, o que a gente vai decidir para fazer, de fato, dentro da dinâmica, as representações e como a gente vai também tratar o anúncio disso para todo mundo. Acho que esses são os principais, a gente ainda não entrou muito na questão burocrática, então pequenos detalhes ainda estão por vir, mas de forma geral, a gente vem trabalhando muito a base, sabe? Então, tudo que a gente tem que não construir, porque as outras edições já deixaram, mas mudar para mostrar a nossa cara e também para dar um toquezinho da 10ª edição. E acho que é isso que a gente vem trabalhando muito. A gente tem takes de vocês conversando com o Ari, o Moya, a Lei e a Marinha, eu acho. O que era esse momento? Eu recebi o arquivo e fiquei, ué. Então, foi, se eu não me engano, foi ano passado, né, quando eles ainda estavam quase indo embora, e aí a gente decidiu fazer uma pequena conversa para eles contarem um pouco como foi a experiência deles, a visão deles sobre serem secretários gerais e organizar esse evento. Então, eles passaram um pouco do que seria as principais dicas, que acho que sempre são muito valiosas, e isso é um
pequeno spoiler de off, assim, mas durante todo o processo até agora, em muitos momentos a gente chama eles e a gente pergunta, nossa, como que faz isso? Eu não faço a menor ideia. Porque tem coisas que a gente fala, meu, eu nem sabia que eu ia ter que, sei lá, fazer isso e agora eu tenho. Então, a gente tá sempre conversando com eles. E acho que é importante citar o processo da FAP também, que é uma coisa que a gente organiza e que ocupa muito o começo do nosso ano. Então, fazer as aulas, escolher países e, de certa forma, também unir o grupo para ir pra FAP. É um acontecimento que move também a Semiono, porque a gente sente que, de certa forma, a gente está preparando os alunos e que a gente está caminhando para também trazer todas as melhorias para o evento em relação à FAP, que é a nossa maior inspiração. Eu acho muito legal essa questão da FAP que você trouxe agora, que até hoje tem um pouquinho dessa tradição de levar os alunos para a FAP, né? O Ari e o Felipe, eles comentaram isso nas entrevistas que eles fizeram, porque a Samiono, ela começou como o Felipe usou isso, como cópia, entre aspas, da FAP. Eu acho isso muito interessante, porque 10 anos de Samiono e a tradição mantém, eu acho isso incrível. Vocês têm muitas ideias, vocês pensaram nessas questões do comitê de ex-alunos, etc. E vocês já passaram todas essas informações, todas essas ideias para equipe de coordenação do São Miguel? Então, os diversos setores, setor de comunicação, setor de coordenação, direção, TI, etc. A escola em si, quando a gente cita escola, no caso, a gente está citando as equipes que formam o colégio, os setores do colégio. Eles estão informados, eles sabem o que vai acontecer. Em geral, né? Então, eles sabem os comitês que a gente teve reunião, a gente teve que apresentar essas ideias, até porque eles precisam aprovar tanto o tema quanto as mesas, enfim. E, então, a gente teve essa reunião, mas as nossas grandes estrelas, que no caso são os delegados jornalistas, ainda não sabem. Então, a gente está muito organizando as coisas ainda por debaixo dos panos. A gente está em contato com a escola, a gente passa tudo que a gente faz, mas ainda não foi anunciado o geral, assim, muitas das coisas ainda não foram anunciadas. Perfeito. E, pra gente finalizar, qual que é a sensação de saber que vocês são uma inspiração para todas essas estrelas, para todos esses delegados, para todos esses jornalistas? Olha, a gente brinca que temos filhos dentro da Samiono. Então, cada uma de nós tem um pouquinho da nossa personalidade e ver como éramos em cada um dos delegados. Então, eu acho que olhar e ver que eles têm uma visão nossa como inspiração é muito gratificante, porque é uma sensação de que deu certo, que pelo que você está fazendo, pelos motivos que você está fazendo, deu certo, sabe? Os delegados te terem como inspiração, e jornalistas, no caso da Lô, é que você tá fazendo algo que mantenha a história da Samiono viva, que faz que os delegados e jornalistas queiram participar de novo. Até o 9º ano, que é staff, quando tá dentro de sala, a gente vê que ficam muitas vezes entusiasmados, querendo participar no ano seguinte, e isso é muito bom. Querer manter essa tradição de ser uma inspiração para as gerações mais novas significa manter a Samiono viva por todos os anos possíveis. Eu acho que é muito isso que a Nicole falou. É um sentimento de orgulho e gratidão, assim, sabe? Você saber que você deixou um legado, sabe? É sobre deixar o legado. Assim como nós nos inspiramos nas pessoas que passaram por aqui desde acho que do primeiro ano, né? A gente se inspirou muito em muitas pessoas que assumiram o cargo que a gente tá agora. Então, agora, estar nesse cargo, passando esse legado para pessoas que também vão estar aqui é sensacional. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis da Samiono, com certeza. Eu acho que elas já falaram bastante do meu sentimento, assim, em relação a tudo isso. Mas é realmente muito gratificante, até porque a gente já foi eles por muitos anos, então a gente sabe como é ver o secretariado e também, não só o secretariado, mas eu acho que a gente se inspira em geral no terceiro, sabe? A gente vê eles debatendo e a gente fala, nossa, um dia eu quero chegar... eu quero debater assim, eu quero chegar nesse nível. E estar aqui agora, eu acho que é tentar manter essa régua sempre muito alta e fazer o papel excelente que acho que fizeram com a gente. Então, inspirar da mesma forma que fomos inspirados. Obrigado, gente. Obrigada.
Obrigada, Danguá. A gente que agradece. É um prazer.